Conexão com o divino. Existe, não existe? Como eu alio isso no mundo dos negócios? Qual é a importância do divino na minha vida e como o divino me ensinou a simplificar a minha vida? Quer saber mais? Fica aqui comigo depois da vinheta. Olá, meus simplificadores, divos e divas desse canal que quer simplificar a vida e o trabalho. Fico aqui pensando no que eu vou falar, não tem script, e aí de repente é isso, quer simplificar a vida e o trabalho. Não tem script aqui, meus amores, né? Eu vendo meu curso de como advogar com liberdade, tem o link, quem quiser comprar, compra. Mas esse canal é pra eu colocar as ideias bagunçadas da minha cabeça, provavelmente uma cabeça com TDAH. Farei os exames esse ano para ter certeza se tem ou não, no mundo. Então a minha cabeça, ela tem negócios, tem conexão com a espiritualidade, tem feminismo, tem tudo, e esse canal é essa coisa aqui, que não tem muita explicação. É para pensar sobre a vida e sobre o trabalho. Se você gosta, se conecta comigo, também é um cabeção com TDAH ou não, se inscreve aqui no meu canal, porque esse aqui não tem fins monetários, meus amores. O outro já de advocacia tem, né? Lá eu prospecto clientes, inclusive vou também trazer vídeos explicando sobre as minhas maneiras de prospectar cliente. Acho que é um próximo vídeo que eu posso gravar, inclusive. Maneiras de prospectar clientes na internet. Mas esse aqui é isso. Um dia eu tô falando da vida de Deus, no outro tô falando de negócio. Se gostou, fica. Se não gostou, vaza. Mas se você ficar, eu vou gostar muito de compartilhar a minha vida com você. Bom, os vídeos aqui costumam ser mais longos mesmo, porque eu vou falando, e aí a Isa, minha editora, às vezes corta, né, só pra dar não ficar tão... Oi! Pode entrar. Pode ser mais tarde ou não tem como ser mais tarde? Você liga na recepção e você fala que quer arrumação aqui, que aí eu venho. Ah, tá bom. Quando eu estiver saindo... Você fica até que horas? Até as 5. Ah, então tá bom. Quando eu estiver saindo eu ligo lá, tá bom? Tá Eu tô bom. só gravando o vídeo. Obrigada. Uma pausa, porque a moça veio aqui no hotel perguntar se podia limpar. Mas vamos lá. Aí falei que tava gravando um vídeo. Ai, que eu tava falando mesmo? O que eu tava falando mesmo? Nossa, não consigo lembrar o que eu tava falando. Jesus amado, vamos retomar aqui então. Esse é o problema de uma mente com TDAH. Socorro, Deus, eu tô documentando meu TDAH na internet. Putz. Mas enfim. Aí ontem, né, se eu falei sobre o canal, se inscreve, curte, compartilha. Era isso, eu acho. Se inscreve, curte, compartilha. Mas ontem eu participei de uma palestra que me tocou muito, assim. Porque o divino, a conexão com o divino na minha vida é algo muito importante. Eu sinto Deus dentro de mim o tempo inteiro. Talvez as pessoas, tem gente que não acredita em Deus, enfim, eu respeito. Mas sobre a minha experiência de vida, ela está intimamente conectada com a espiritualidade. Hoje, eu não tenho religião. Eu sou uma pessoa universalista. Se me chamar para ir no Hare Krishna, eu vou. No evangélico, eu vou. No espiritismo, eu vou. Em qualquer lugar, eu vou. Onde eu senti que tem Deus, eu estou indo. Mas se eu piso num lugar e sinto que não tem Deus, eu me retiro. Antes, eu fui criada numa igreja, eu fui criada na igreja evangélica, né? Meus pais, eles foram evangélicos por muito tempo. Eu não sei se... Hoje eles falam que são ainda, mas muito mais leve, né? Não tem aquela coisa pesada que, às vezes, a religião traz pra vida. Por exemplo, quando eu era criança, os meus pais me deixavam ir na festa junina. A primeira vez que eu fui numa festa junina foi adulta, na vida adulta. Os meus pais, uma vez jogaram um urso de pelúcia meu fora, porque falaram que o urso estava com um espírito maligno. Esse tipo de coisa que eu passei na minha infância. Demorei muito tempo pra me relacionar com alguém, porque eu achava que eu tinha que casar, né, daquele jeito, certinho, escolhi esperar. Até que em algum momento da minha vida tudo isso deixou de fazer sentido e eu, de fato, consegui me libertar dessa, na minha singela opinião, prisão que a religião traz para nossa vida. Hoje eu não pretendo me fixar em nenhuma religião. Eu vou, visito, tomo meu passe, mas não me vejo mais em nenhuma religião.
Só que o divino que habita em mim e que habita em você, que habita em todos nós, só que a gente tem que estar preparado para ouvir esse divino, porque as coisas que acontecem na vida naturalmente, então trabalho, problemas na família, problemas de relacionamento, eles o tempo todo estão abafando o divino que vive dentro de nós. E o divino que vive, que habita em mim, que é como se fosse um jardim, todos os dias eu rego um pouquinho. Então como que eu rego? Respeitando quem eu sou, a mulher que eu sou, agradecendo pelo meu corpo, agradecendo por tudo que eu tenho na minha vida, meus olhos, minha boca, meus pés, minhas mãos. Gratiluz? Talvez gratiluz. Mas as formas de ativar o divino que existe dentro de mim e me conectar com o divino maior, que é o que está no céu, enfim, está na natureza, está nas águas, na terra, para mim é essa, é a forma de regar o meu jardim. Então, a gratidão é uma dessas, né, formas. Por mais que, por exemplo, eu esteja passando por um problema muito difícil, eu tento ser grata, não significa que eu consigo sempre, não significa que não passam pensamentos intrusivos na minha mente, mas eu tento. E eu me esforço muito para isso. Então, uma das formas é a gratidão. Outras formas é ouvir. Por exemplo, eu não sou evangélica, mas eu gosto de ouvir os salmos. Eu adoro colocar os salmos para tocar no meu Spotify. Eu tenho uma playlist, vou deixar o print aqui, inclusive, chamada Salmo 91, e lá eu misturo vários salmos, oração do Pai Nosso, oração do Ho'oponopono, que eu gosto também. Então, todo dia de manhã, eu escuto aquilo como se fosse uma blindagem desse divino, né? Desse interior tão bonito que o mundo quer quebrar o tempo inteiro. E não significa, gente, que eu não passei momentos difíceis na minha vida. Eu já passei muitos momentos difíceis na minha vida que eu não posso trazer aqui no canal. Talvez um dia eu tenha coragem, mas sim, coisas pesadíssimas desde a infância. E que fui, né, me reconstruindo e que Deus foi me ajudando a superar, para me abrir para o mundo, né, para não me afogar na tristeza que esses traumas eles trazem para nossa vida. Eu cuido desse divino como se ele fosse uma florzinha. É uma florzinha, imagina isso, é uma florzinha que está dentro do seu coração e que você tem que regar todos os dias para que ela continue florescendo, linda, e que ela toque a florzinha de outras pessoas, entende? Tipo assim, quando... Olha, ontem a minha amiga depois a gente começou a conversar sobre essa palestra, que eu vou chegar na conclusão, né, do que eu tô falando sobre o divino aqui, que é por causa dessa palestra que eu assisti ontem. E a minha amiga me contou qual é a história do abraço. Você sabe qual é a história de abraçar alguém? Eu achei maravilhoso, eu não sabia sobre isso, então eu vou contar pra você. Quando você abraça alguém e você espera 10 segundos nesse abraço, o seu coração, ele se adequa ao coração da outra pessoa para que eles batam na mesma frequência. Então são 10 segundos de dois corações se conectando, vibrando, né? Ali da mesma forma. Gente, isso não é muito bonito? Isso não é divino? Quando eu penso no coração, sabe, bombeando sangue pro corpo inteiro, quando eu penso, por exemplo, muito embora eu não tenha vontade de ser mãe, quando eu penso no corpo de uma mulher grávida gerando uma vida, tudo isso pra mim é Deus purinho, sabe? E aí, o que eu quero dizer? Eu alimento esse divino todos os dias para que eu consiga olhar para a vida e ou gravar esse vídeo como eu tô gravando esse vídeo aqui, que a minha intenção é passar um pouco dessa felicidade, desse prazer para vocês entenderem como o divino pode guiar a nossa vida e tornar a nossa vida mais feliz. Aí, se você quiser chamar isso de orixá, de divino, de Deus, de espiritualidade, não importa, não importa. O importante é esse jardim florescendo, sabe? Ai, nossa! Que coisa maravilhosa! E aí, por que estou gravando esse vídeo falando, né, de como o divino guiou a minha vida, guiou nos meus momentos de mais escuridão, guiou no meu trabalho, guiou para que eu conseguisse me conectar com as pessoas certas no momento certo? Porque ontem eu conheci o Geraldo Rufino, que eu não conhecia, e até falei dele, acho que não sei se o vlog do evento vai sair antes ou depois desse vídeo, não sei. Mas eu o conheci, e ele tem uma história de vida fascinante, porque começou ali como catador de latinha, e quando a gente vai nesses eventos de marketing digital, o que eu percebo, né? Marketing no geral, evento de networking, que tem muita gente falando sobre Deus,
mas usando Deus como um produto, usando Deus para vender. Isso me assusta, porque Deus para mim é uma coisa tão preciosa, sabe? É uma coisa tão acima de tudo que eu nunca misturaria Deus com enganar alguém, sabe? Sabe isso? Porque às vezes é isso, né? Eu não tô falando que vender é enganar alguém, mas eu percebo que em muitos discursos utiliza-se o divino para empurrar produtos para uma pessoa que não precisa daqueles produtos. E aí o Geraldo, ele toda apresentação, quando você tá no palco, você tá se vendendo, né? A gente tá se vendendo o tempo inteiro, a nossa imagem, o que a gente tá falando. Mas quando ele subiu no palco, eu senti uma conexão tão com o divino, uma verdade tão profunda, e que quando ele falava de dinheiro, você sentia que é porque ele sabe, ele conhece esse divino que eu tô falando, esse jardim florido que vive dentro da gente, se a gente permitir, entende? E ao mesmo tempo ele não precisava falar de carro, casa, jatinho, não precisava ostentar. E você sabe, né, como a pessoa se posiciona, só o fato dela estar ali no palco, você sabe que ela faz dinheiro, obviamente, né? Que ela é uma boa vendedora, que ela é uma boa negociadora, que ela tá ganhando dinheiro. Mas você não precisava falar de tudo isso, não precisava falar de dinheiro, e ele podia falar sobre o divino, sobre Deus, sem empurrar aquilo de uma forma que a gente sinta que não é verdade. E eu fiquei muito impactada, porque eu não conhecia a história dele, gostei muito da história dele, senti uma boa energia ali vindo dele, e ele falou que um dos propósitos dele, todo dia que ele sai, vou colocar o arroba dele aqui também, né? Todos os dias que ele sai para trabalhar, é impactar a vida de uma única pessoa, não importa quem, como. E ele conseguiu ontem naquela reunião, né? Porque eu sou uma dessas pessoas impactadas que estou gravando um vídeo aqui sobre o divino, sem script, sobre algo que eu nunca abri aqui pra ninguém, né? Não costumo falar muito sobre isso. Quer dizer, na minha vida pessoal, eu converso com os meus amigos, eu gosto muito de estudar religiões, então converso muito sobre religiões. Leio a Bíblia, leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou uma estudiosa de religiões. Mas acho que eu nunca parei pra falar e gravar esse momento, que um dia eu quero assistir de novo, com tanto carinho, com tanto apreço sobre essa religiosidade, sobre essa espiritualidade que vive dentro de mim e que guia todos os meus passos na minha vida, tanto no trabalho, na advocacia, nos meus canais do YouTube, e que eu nunca quero perder isso, sabe? Por dinheiro nenhum. Nunca quero que isso nunca vai estar à venda, nunca vai estar disponível. E aí eu queria trazer essa reflexão. É do meu coração pro coração de vocês. Se você nunca sentiu, nunca parou para pensar nisso, não se sinta triste, né? Porque a gente precisa se abrir para sentir isso, eu acho. E um dos caminhos, na minha singela opinião, é ir regando esse jardim todos os dias, como eu falei aqui, para que a sementinha comece a florescer, comece a brotar e a gente tenha a capacidade de agir na nossa vida como Deus, como Jesus, sem julgar as pessoas, aceitando o que é possível aceitar dentro dos limites e se conectando, né? Genuinamente com outras pessoas, inclusive pelo abraço, que é essa conexão de coração com coração. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma maneira. Eu te espero para um próximo vídeo. Eu espero que você sinta do meu coração para o seu coração esse jardim que eu carrego aqui dentro e que a gente tenha coragem para ser feliz nessa vida, coragem para se deixar guiar pelo divino, porque é ele que vai operar milagres na nossa vida. Um beijo da Jade e até o próximo vídeo.